Fala família Parma, bem-vindo ao canal e hoje o vídeo é sobre Tele Santana no Palmeiras. Bem-vindo família ao canal Família Parma, aqui é o Anderson. Vamos hoje falar sobre o grande mestre Tele Santana. Ele treinou aí o Palmeiras aí por duas oportunidades, em 79 e em 1990. Se inscreva no canal, deixe uma curtida. A proposta aqui do vídeo é um bate-papo, como se a gente estivesse lá na porta do estádio, como se a gente estivesse aí num churrasco, tomando uma cervejinha, trocar aquela ideia sobre futebol. Vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. Vamos lá, conversar sobre futebol, que é aquilo que a gente gosta. E principalmente, é claro, sobre Palmeiras. Então, pessoal, Tele Santana, ele treinou o Palmeiras. A primeira passagem dele foi em 1979. Tá aqui o esquadrão da época, né? Treinado pelo mestre Tele Santana. Vamos falar aqui os heróis daquela época que jogaram a maior parte daquele ano. A escalação que mais se repetiu naquele ano foi Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, Pedrinho, Pires, Mococa, sendo substituído por várias vezes, inclusive no jogo da semifinal pelo Zé Mário, semifinal contra o Internacional, tá, pessoal? Em 79. Jorginho, César, a maioria das vezes o César também era substituído pelo Carlos Alberto Seixas, Baroninho, e o técnico era Tele Santana. Naquela época, só podia duas substituições na partida. E aqui você vê uma foto do Abel Ferreira segurando um livro do mestre Tele Santana, né? E o Abel Ferreira, um estudioso do futebol, um dos seus ídolos é o Tele Santana. Para vocês verem a importância do Tele no futebol, não só brasileiro, como no futebol mundial. Então o Abel, como estudioso do futebol, tem como referência o trabalho, a história do Tele Santana. Ainda mais pelo fato do Palmeiras ter tido ele como treinador em duas oportunidades. Então vamos aqui no contexto histórico, pessoal. Palmeiras antes de Tele Santana. Palmeiras ele foi campeão paulista em 76. Nos anos seguintes, o Palmeiras ele não vinha mal, porém não estava conquistando títulos. Para vocês terem uma ideia, no Paulista de 77 ficou no quarto lugar, o campeão foi o Corinthians. No Brasileiro de 77 ficou no sexto lugar, o campeão foi o São Paulo. No Paulistão de 78, outro quarto lugar, o campeão foi o Santos. E no Brasileiro de 78, um duro vice-campeonato onde o campeão foi o Guarani. Foi aí que doeu. Só que naquela época, o Guarani tinha um timaço, né? Se eu não me engano, naquela época o time mais forte naquele momento, né? Que futebol são momentos, né? Naquele momento o time mais forte era o Inter, depois o Guarani e naquele momento específico era o Palmeiras, a terceira força. Então o Palmeiras ele perdeu no Guarani, que era até hoje considerado um time pequeno, mas naquele momento era um timaço. Dói até hoje ter perdido para um time pequeno,
Só que o Guarani ele fez uma campanha monstruosa. Se você pegar a estatística do campeonato da época, você fica abismado com a quantidade de vitória, gols, o time, né? Os jogadores daquele Guarani é um negócio assim absurdo. E o Tele Santana, antes de chegar no Palmeiras, ele já era um técnico de renome, ele já era um técnico vitorioso. O Palmeiras ele contratou o Tele na esperança de realinhar o time depois desse vice-campeonato e colocar o time, né, de novo na direção dos títulos. Porque, como eu falei, o Palmeiras ele não vinha tão mal, ele não vinha escapando de rebaixamento, ele não vinha fazendo campanhas de meio de tabela para baixo. O Palmeiras vinha bem, só que não estava conquistando. E o Tele, antes de chegar no Palmeiras, ele tinha esse currículo aqui, ó. Ele foi campeão mineiro com o Atlético Mineiro em 70, ele foi campeão gaúcho com o Grêmio em 77, campeão carioca com o Fluminense em 69, 75 e 76. Pessoal, naqueles anos, você ser campeão estadual era muito importante. Digo que os campeonatos estaduais foram os campeonatos que deixaram os clubes com a grandeza que tem hoje. Então, assim, você hoje os campeonatos estaduais eles não têm importância do passado, mas naquela época você ser campeão estadual tinha uma importância enorme. Até porque os campeonatos brasileiros e entre outros campeonatos estavam ainda não estavam estabelecidos, estavam se organizando. Se eu não me engano, até 79 não tinha CBF, se eu não me engano era CBD. Se você for ver nos anos 60, final dos anos 50, o Campeonato Brasileiro eram copas, eram 6, 8, 10 jogos e você era Campeonato Brasileiro, né? Então era um negócio complicado. Então foram os campeonatos estaduais que deixaram os times com essa grandeza toda. Hoje os campeonatos não têm essa importância, estaduais não têm essa importância, mas na época era muito importante. Então o Tele Santana ele já vinha com currículo, ele já vinha com histórico, ele já vinha com importância suficiente para treinar o Palmeiras. Então o Tele Santana chegou em 79, sua primeira passagem. A contratação do Tele, ele estreou em fevereiro de 79, né, para colocar o time de novo na direção das conquistas. O Paulista, ele ficou, o time acabou ficando no quarto lugar. O que aconteceu no Paulista daquela época? Estudando um pouco para poder fazer o vídeo, conversar aqui com vocês. Nas semifinais daquele campeonato, o que aconteceu? Se eu não me engano, Corinthians e Ponte Preta teve um episódio. Pessoal, se eu não me engano, foi isso, tá? Se eu tiver errado aí, corrija aí nos comentários. Com relação a dividir a renda. O negócio foi tão feio que o Corinthians não quis entrar em campo. A Federação Paulista, na época, quis intervir, não conseguiu solucionar a questão, precisou subir a situação a tribunais superiores e o campeonato foi paralisado. O negócio se arrastou, começou o Campeonato Brasileiro, sem terminar o Campeonato Paulista. Alguns times grandes de São Paulo não participaram do Brasileiro e outros participaram, se eu não me engano. Se eu não me engano, pessoal. Eu não vou abrir aqui o Google aqui para pesquisar,
Mas vocês coloquem no comentário aí para vocês participarem aqui da conversa, tá? Se eu não me engano, participou Palmeiras e Santos. Não quiseram participar São Paulo e Corinthians. Ou participou Palmeiras e Portuguesa e não quiseram participar Corinthians, São Paulo e Santos. Foi um negócio desse. E o Palmeiras foi para cima do Brasileirão. Tele Santana ajustou o time começou a voar abaixo, fez uma campanha espetacular e o time foi para cima. O time começou a dar liga e chegou às semifinais, infelizmente perdeu por foi eliminado por Internacional naquele momento o melhor time do país. Porém, um jogo extremamente polêmico, onde o Palmeiras teve 2 gols anulados de maneira questionável pela arbitragem e, né, até hoje tem essa polêmica, essa situação aí. E o estilo de jogo e as táticas usadas naquela época pelo Tele foi a seguinte: esquema tático que mais se repetiu ao longo do Paulistão e do Brasileirão de 79, onde o Tele foi colocando a sua cara, né, a sua filosofia de trabalho, foi o 4-3-3, um esquema tático muito ofensivo, com foco em dominar o meio-campo, criação de jogadas rápidas e principalmente aproveitando a habilidade dos jogadores de meio-campo e ataque. Se você fizer um paralelo com isso que eu estou falando, com o São Paulo de 91, 92, 93, 94, você vai ver que, 25 anos depois é a mesma coisa. O São Paulo jogava assim. E ele, o Tele já trabalhava daquela forma no Palmeiras de 79. Para você ver como o trabalho, repetindo, insistindo, ele começa a dar frutos. E, né, em 79, a sua saída e o impacto disso daí foi o seguinte: a saída. A saída aconteceu da seguinte maneira, né? O término do contrato após o campeonato. Acabou o contrato do Tele em dezembro. Em dezembro teve um convite dele pela CBF e o Tele aceitou. Não houve uma demissão do Palmeiras e o Tele foi demitido e depois foi convidado. Não, simplesmente acabou o contrato, não foi renovado. Nesse interim, praticamente no dia seguinte, né? Claro que não foi isso, né, pessoal? CBF convidou, devido à maravilhosa campanha do Palmeiras, que foi uma grande campanha, mas não foi só isso. O time jogou muito. Tele extraiu daqueles jogadores tudo que podia ser extraído daquele elenco. Os caras jogaram demais. E os dirigentes da CBF viram isso e falaram: esse é o cara para dirigir a seleção para a próxima Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo de 82. E a seleção da Copa de 82 é lembrada até hoje como uma das maiores seleções de todos os tempos. O impacto da saída do Tele não saiu aqui no nosso mapinha, mas o impacto foi grande para o Palmeiras, tá, pessoal? Eu coloquei aqui que no início da década de 80, o Palmeiras foi ladeira abaixo. Nunca o início de uma década foi tão complicada para um clube grande como os anos 80 para o Palmeiras. Tanto como com relação ao time, com relação ao clube, com relação a tudo. Nada dava certo no início dos anos 80, o Palmeiras. É claro que isso não tem a ver com o Tele, mas
Depois que o Tele saiu, é, foi complicado o início dos anos 80 para o Palmeiras, tá? Isso é uma outra história. A segunda passagem do Tele aconteceu no início em 1990. Vou fechar aqui para a tela ficar melhor aqui. Caber tudo aqui no slide e eu não me perder. Vamos lá. Retorno de Tele. Aconteceu em abril de 90, com a expectativa do que, pessoal? O que acontecia naquela época? Aí eu já era adolescente, tá? Eu vi essa fase. Olha, foi terrível, tá, pessoal? Eu já tinha aí nessa época aí uns 14 anos e era doído, tá? Palmeiras estava já 14 anos na fila, nada dava certo. Palmeiras perdeu o título de 86 para Inter de Limeira, com um timaço que o Palmeiras tinha. A Inter também tinha um bom time, mas o time do Palmeiras era bem melhor. E Tele chegou para tentar ajustar o time, né? Tentar colocar o time nos eixos, tentar implantar uma filosofia de trabalho. E a situação crítica, pessoal, crítica, né? Qual que era o desafio lá na época, pessoal? Que estava enfrentando lá? Uma pressão absurda por resultados, pessoal. Palmeiras, mais de uma década sem ganhar nada. Uma pressão terrível. O elenco médio para ruim, para não falar de ruim para péssimo, tá, pessoal? O time era, olha, uma tristeza. E crise interna. Aí, na minha opinião, é o que pegava mais. Já naquela época, já tinha uma diretoria cancerígena no Palmeiras. Já tinha uma velharada sugando o clube de um jeito que culminaria na crise, na quase falência, ou na falência do Palmeiras no início de 2010, né? E já estava ali o câncer. Então, com tudo isso daí, é claro que é uma sequência de resultado negativo derrubaria o técnico. Impaciência da torcida, impaciência da diretoria, sequência de resultados negativos e nem o mestre Tele Santana aguentou e foi demitido. E o que aconteceu? Vou fechar aqui. O que aconteceu? O time teve uma sequência de derrota, foi mandado embora. Se eu não me engano, Tele foi mandado embora em novembro, final de novembro. Em dezembro, o São Paulo contratou o Tele Santana, daquele ano. E aí não precisa dizer o que aconteceu, né? O São Paulo, que tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista, já estava tudo lascado, não tinha mais o que perder ali. Deu tempo, deu tranquilidade, deu confiança para o Tele poder trabalhar. E aí vocês viram o que aconteceu com o São Paulo. Até então, o Tele, apesar das suas conquistas, ele tinha fama naquela época de pé frio, né? De não ter conquistado o campeonato de 79 com o Palmeiras, de ter perdido duas Copas do Mundo de 82 com aquela seleção brilhante que ele montou, e a Copa do Mundo de 86 com uma seleção já um pouco inferior, mas também já era uma baita seleção. E, né, o Palmeiras mais uma vez por incompetência perdeu um grande treinador e olha só o que aconteceu.
um adversário soube aproveitar toda uma potência de um grande técnico, todo o conhecimento, toda a expertise, e se tornou multicampeão. E o Palmeiras amargou mais um tempo na fila. E depois chegou a Parmalat, injetou um dinheiro violento e tirou o Palmeiras da fila. Porém, o câncer continuou lá. Palmeiras ganhou todos aqueles títulos, Paulistão, Brasileiro, Copa Rio São Paulo, por causa do dinheiro. Não foi por causa da estrutura montada, não foi por causa de um trabalho sequencial, foi por causa do dinheiro injetado. Então, qual o recado que eu quero deixar aqui? Quando se pressiona o Abel Ferreira por resultados negativos, impaciência da diretoria, impaciência de alguns torcedores, entre outras coisas, tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque perdemos um técnico. Um momento ruim do time, ele foi para um técnico adversário, tornou o adversário multicampeão. Numa certa situação, o Tite era treinador do Palmeiras, também numa sequência ruim de resultados, perdemos o Tite, foi para um adversário, o que aconteceu? Um adversário multicampeão. Se a gente perder o Abel, a gente vai colocar quem no lugar do Abel? Então, você torcedor, principalmente o mais jovem, não entre nessa barca de querer pressionar o Abel, demitir o Abel, a Leila, entre outras coisas. Isso daí é a maior furada, é o que coloca o time numa derrocada sem tamanho e faz com que o time, tudo que ele conquistou, ser paralisado para poder começar tudo de novo. Para que vai começar tudo de novo se tem a possibilidade de continuar seguindo o caminho que a gente já está trilhando? É de uma burrice sem tamanho, né? Então, pessoal, continuando aqui o vídeo, vou fechar aqui. Nossa, o vídeo aqui já está com 20 minutos aqui, já estamos falando demais. Pensei que ia dar 10 minutos de vídeo. Aqui para falar sobre Tele Santana é complicado falar em 10 minutos, né? E chegamos em 96, né? Depois de toda aquela campanha vitoriosa que ele teve pelo São Paulo, que, nossa, não gosto nem de lembrar, foi uma época terrível. O time jogava demais o São Paulo, era uma coisa monstruosa. Os caras ganhavam tudo, os caras ganhavam partidas e partidas, e, meu, os caras só não ganhavam. Os caras só não faziam chover, e os caras ganhavam, e ganhava jogando bem, dentro da filosofia que o Tele implantava. Você via ali jogadores que não tinha condições nenhuma, jogador cabeça de Braga e os caras jogando demais. Entendeu? E o Palmeiras perdeu isso por causa de uma torcida intolerante, de uma diretoria incompetente. Entendeu? Então, eu não gosto nem de falar porque a gente está fazendo um vídeo aqui para o canal palmeirense, muita gente vai ver e os caras vão me detonar aí no comentário, mas não tem problema não. E aí em 96 houve um novo contato com o Palmeiras, você pode ver então que o Palmeiras ele tem uma relação com o Tele. Ele flertava muito com o Tele. O Palmeiras gostava do Tele Santana. E você vê que as coisas assim não ia, né? Você vê que o Tele era para ser o técnico vencedor daquela geração da Parmalat. Aquela geração 92, 93, 94 do Palmeiras não era só para ter ganho Paulistinha e Brasileirão. Era para ser um time para ser campeão da Libertadores e ser campeão mundial, porque era um timaço. E não conseguiu ser. E era o Tele que tinha condições de fazer com aquele time se tivesse projeção internacional. Bom, naquela época, em 96, infelizmente o Tele ficou doente, com a possibilidade de voltar para o Palmeiras. E não aconteceu. A ideia é implantar sua filosofia vencedora, futebol ofensivo, e aquela coisa toda. Em 96, o Palmeiras montou aquele time monstruoso com o Luxemburgo, né? O time de 100 gols aí do Campeonato Paulista. Mas só ganhou o Campeonato Paulista.
Como que pode um time daquele cometer 100 gols no Campeonato Paulista, não ganhar um Brasileiro, não ganhar uma Libertadores, não ganhar a Copa do Brasil? Como é que pode? O que acontece? Fala pra mim, coloca aí nos comentários. Aí depois, logo na sequência, vem aquele time do Felipão, de 98, 99. Tudo bem, ganha Libertadores e tal. Perdemos o Mundial num jogo duvidoso. Jogou bem contra o Manchester e tal, mas não era para ter perdido aquele jogo lá, mas tudo bem, aqui é uma outra história. Bom, o impacto da contratação realizada no Palmeiras, né? Que era transformar o time numa máquina de títulos, não aconteceu, né? Como ele tinha feito no São Paulo. A torcida, né, que respeitava, porém intolerante, impaciente, né? Lamentou, que adianta, né? A imprensa também, momento de tristeza, relatou, babá, babá, entendeu? É isso, praticamente a história do Tele no Palmeiras. Aqui, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Tem comparação Tele Santana com Abel Ferreira? Eu elenquei algumas coisas, estudei aqui, rabisquei algumas coisas aqui e tal, coloquei aqui para a gente trocar uma ideia. Nem sei se faz sentido, porque você começa a estudar, voltar na história, um pouco você vivenciou, você vai ficando revoltado, sabe? Você fica nervoso. Mas o futebol é isso daí, né? Várias opiniões, vários sentimentos, várias histórias, cada um sente de um jeito. E conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais maduro, você vai ficando, pelo menos comigo, menos passional, você começa a entender o futebol de uma maneira mais grandiosa, a importância não só do Palmeiras, como de outros clubes e da história, você começa a entender de uma forma melhor, né? Você não fica fechado só no seu mundinho. E voltando aqui ao tema, em comparação com o Abel Ferreira, para mim não há uma comparação, não tem uma ligação de estilo e de filosofia, né? Para mim são diferentes. Eu coloquei alguma coisa aqui e tal, mas é mais ou menos assim. Tele, ele tinha um futebol mais ofensivo, onde ele priorizava o talento individual, a habilidade técnica. Não sei se vocês já perceberam na última análise sobre, quando eu falo sobre a técnica dos jogadores. Então vamos lá, onde a habilidade técnica eram os principais protagonistas. A filosofia do Tele girava em torno de valorizar o passe, criatividade e o talento, buscando gol a todo momento. O Abel é o cara mais prático, né? Pragmático, para ficar bonito, né? Focado no equilíbrio, defesa e ataque. Embora seja capaz de montar times ofensivos, que o Palmeiras geralmente sempre tem nos campeonatos? A melhor defesa. Geralmente, se não é a melhor, está entre as três melhores. Tem um bom poder de adaptação ao adversário. E é claro que as suas equipes ela têm uma visão europeia de futebol, o cara é europeu, né? Uma equipe bem detalhada. O time joga de certa maneira compactada, prioriza o resultado, né? E o objetivo é vencer, né? Independente se está jogando bonito ou feio, o negócio é vencer. E o impacto de ambos os técnicos no Palmeiras é que um jogava ofensivamente para encantar, o Abel joga para vencer. Tanto que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras por causa disso. Que venceu, ganhou o título,
E é isso, por isso que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. E aqui vamos fechar o nosso vídeo, a nossa conversa de hoje. Nem sei o que eu coloquei aqui na conclusão, né? Aqui não vou recapitular ponto nenhum, senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 hora, já tem 30 minutos. Aqui o legado, comparação entre Tele Santana e Abel, são gerações distintas, né? Tem aí que 30, 35 anos de uma geração para outra, 40 anos. Futebol em 40 anos mudou demais, né? Ele acreditava que você podia jogar bonito naquela época, você podia jogar para frente. Você pode pegar a seleção de 82, que até hoje é lembrada, né? Liberdade técnica. O Abel é um cara prático, focado no resultado, na organização do time. E é isso, pessoal. Conclusão do vídeo é esse. Tele Santana treinou o Palmeiras honradamente, decentemente. Infelizmente, não trouxe o título pra gente. Infelizmente, não foi dada a devida paciência, não foi dado o devido tempo para ele poder trabalhar. Mas está na história do clube, está na história do futebol. E nossos devido respeito ao mestre Tele. E família Parma, aqui fica o vídeo. Um grande abraço, até a próxima e valeu!